Olá pessoal, sou a professora Juliana. Daremos continuidade à aula de Geografia para o terceiro ano, Povos da Floresta e Mistura de Culturas. Vamos lá. Relembrando a questão dos povos caiçaras e ribeirinhos, vamos retomar fazendo a correção de alguns exercícios. Aprendemos que os caiçaras são fruto de uma mistura de povos indígenas, europeus de diversos países, afrodescendentes, principalmente os quilombolas. Lembram disso? Preencha a tabela completando-a com informações sobre os caiçaras. Vamos só relembrar ali, os caiçaras e os ribeirinhos. Os ribeirinhos vivem à margem dos rios. Os caiçaras estão no litoral, beirando a praia. Então, olha lá. Os caiçaras. As comunidades caiçaras concentram-se no litoral de qual região brasileira, pessoal? Região Sudeste e aqui na segunda perguntinha está dizendo, são encontrados também no Nordeste. Em quais estados do Nordeste a gente encontra a população caiçara? Principalmente no Maranhão e Bahia. Maranhão e... Lembrando que é o nome dos estados, então por isso que a gente usa a letra maiúscula. O principal instrumento musical construído por eles. Vocês conhecem esse instrumento? Escuta só um pouquinho o som desse instrumento antes de eu falar o nome dele. Esse instrumento é o rabeca. O instrumento é rabeca. Você que aí é conhece ou está próximo dos povos caiçaras, já ouviu falar nesse instrumento? Como que ele é? Que tal fazer um desenho dele? Você que não conhece ou nunca viu um instrumento desse, pesquisa na internet sobre o rabeca e faça um desenho bem legal no seu caderno. E os principais produtos utilizados na culinária? Se eles vivem à margem dos mares e a pesca é um dos principais meios de subsistência deles, então quais são os principais produtos? Os peixes. O que mais que vem lá do mar? Camarões. Os siris. Não é mesmo? E entre outros, os mariscos também são muito utilizados. São os principais produtos que eles usam na culinária. Como os caiçaras são conhecidos nos estados da Bahia e do Maranhão? Lembra que a gente falou onde nós podemos encontrar? Na região Sudeste e nos estados da Bahia e Maranhão lá no Nordeste. Lá no Maranhão e na Bahia, como que eles são conhecidos? E aí, pessoal do Maranhão e da Bahia? Isso mesmo para quem respondeu, jangadeiros e balseiros. Olha lá. Jangadeiros e balseiros. Escreva características relacionadas à cultura dos caiçaras. No que se diz da dança, qual que é uma característica deles? É a dança da fita. Então, olha aqui. Vamos fazer aqui na dança. Para vocês separarem bem aí, hein? Então, nós temos a dança da fita,
Nós temos o que mais? Congada, a festa do divino. Festa do divino. Que mais? A Xiba, a dança de São Gonçalo e o fandango. Então, essas são o quê? Características relacionadas à dança do povo caiçara. Dança da fita, congada, festa do divino, a Xiba, a dança de São Gonçalo e o fandango. Eu vou virar minha folha para a gente escrever o próximo. Se você precisar copiar, volta um pouquinho o vídeo, dá uma pausa para você copiar, certo? Agora nós vamos falar as características sobre as moradias. Então, quais são as características da moradia dos povos caiçaras? As construções das casas de taipa também eram realizadas de forma colaborativa, ou seja, um ajudando o outro. As construções das casas de taipa eram realizadas de forma colaborativa. Então, vamos ler como é que ficou? A característica das moradias. As construções das casas de taipa eram realizadas de forma colaborativa. Agora, vamos pensar nas características do artesanato dos caiçaras, que é um artesanato bastante diversificado e colorido. Um artesanato diversificado e colorido. O que mais tem de característica do artesanato deles? Para sua confecção são utilizados diversos materiais encontrados na natureza, como pedaços de madeira, palha e argila. Então, nós vamos colocar aqui. Utiliza-se palha, madeira e argila. Certo? Então, aqui estão algumas características do artesanato caiçara. Vamos passar para o próximo slide. Os povos da floresta, agora nós vamos sair dos povos caiçaras e vamos entrar nos povos das florestas. Vivem na região amazônica, alô pessoal do Amazonas, e apresentam grande diversidade cultural. Observe a imagem e responda as questões. Os povos da floresta são aqueles que vivem onde?
Que vivem, vivem do quê? Vivem do... Muito bem, para quem respondeu, extrativismo vegetal. Então, lá, os povos da floresta são aqueles que vivem do extrativismo vegetal. Então, aqueles que vivem do extrativismo vegetal. E o que é o extrativismo vegetal, pessoal? Pensou aí um pouquinho? O extrativismo vegetal é aquele que está se referindo à retirada de produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem. Então, aquilo que a gente tira da natureza que não foi cultivado pelo homem, como, por exemplo, o látex, aquele que a gente usa para fazer a borracha. Esse aqui é o 1, agora o 2, né? O extrativismo vegetal são atividades que se referem à retirada de produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem. Então, olha lá, vamos ler juntos novamente o que é o extrativismo vegetal. São atividades que se referem à retirada de produtos da natureza que não foram cultivados pelo homem. Qual o nome do profissional que trabalha na extração do látex? Lembra? O látex é o que? Um tipo de extrativismo vegetal. Quem retira o látex? Como é o nome dessa pessoa que trabalha com isso? São os seringueiros. Os seringueiros. Aprendemos sobre vários povos nas últimas aulas e observamos o modo de vida dessas comunidades tradicionais. Então, lá retomando, aprendemos sobre os ribeirinhos, os caiçaras e os povos da floresta, né? Vocês também já viram antes os sertanejos. Estabeleça a diferença se compararmos o modo de vida das comunidades tradicionais ao de comunidades urbanas. Então, olha lá, nas cidades, por exemplo, há muitas ruas o quê? Asfaltadas, calçadas, automóveis, edifícios, hospitais, escolas e o quê? Comércio. Enquanto nas comunidades tradicionais há uma cultura de forma de vida, em moradias específicas, viver da pesca e artesanato e em regiões de matas. Então, lá nas cidades nós temos os asfaltos, os hospitais, shopping centers, né? E nesses povos, o que é respeitado? A cultura, a tradição deles, uma forma de vida mais específica, diferente. Então, vamos registrar aqui. Vou virar minha folha. Então, nas cidades, nós temos o que? As ruas asfaltadas,
prédios, casas. Enquanto que nas comunidades tradicionais a questão da cultura. Enquanto nas comunidades tradicionais há uma cultura na forma de vida. Certo, pessoal? Então aí está uma diferença entre o modo de vida das comunidades tradicionais e das comunidades urbanas. Para a próxima aula, vocês vão escrever características dos povos que nós estudamos nesses capítulos agora. Então, os ribeirinhos, os caiçaras e os povos da floresta. Lembrando que agora o conteúdo sobre os povos da floresta você encontra no livro na página 202, certo? Então, vejo vocês na próxima aula para a correção dessas atividades e novos conteúdos. Um beijo, se cuidem!